Ivanov, 12 de abril de 2023. E bem, queridos amigos, eu estou extremamente contente de encontrá-los novamente, sobretudo porque não tive a oportunidade de falar com vocês durante 3 meses e meio, penso eu. Mas eu tinha avisado que as minhas intervenções se tornariam cada vez mais raras, porque não há muito mais para lhes contar como uma história, é claro. Portanto, antes de começar, permitam-me oferecer a vocês todas as minhas homenagens, todas as minhas saudações e todo o meu amor. E, antes de falar, vamos nos instalar na comunhão do silêncio, a fim de deixar agir o que tenho a lhes dizer, e sobretudo o que vai acontecer durante esta comunicação que farei a vocês. Todo o meu amor os acompanha e eu agradeço por sua presença, pelo grande número de pessoas que escutam o que lhes vou dizer, e também por ouvir o que é claro. Silêncio. Portanto, como eu estava dizendo, já passaram mais de 3 meses desde que vim para lhes dizer algumas coisas. Além disso, não tenho grandes coisas para contar. Penso que o que acontece no exterior, no palco do teatro, mas também no interior de vocês, é suficientemente eloquente, se assim se pode dizer. Vocês veem bem como temos vindo a anunciar há anos, o caos da sociedade, o caos da Terra que se desenrola a todos os níveis da atividade dos elementos no exterior, mas também a nível cósmico, a nível telúrico e, claro, o equivalente no interior de vocês. Tudo que se passa no palco do teatro, bem como tudo que se passa no interior de você, na sua intimidade, seja no seu corpo, nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu mental, naquilo que você tem de viver de forma muito íntima, mas também de forma simultânea no exterior, não está aí, mais uma vez, para o assustar, nem está aí para o fazer sofrer, mas para o fazer descobrir que o único resultado de tudo que o pode te abalar, te perturbar, para te atingir de qualquer forma que seja, apenas está aí para te fazer descobrir a verdade do silêncio e especialmente a eficácia do silêncio da tua pessoa, o silêncio das tuas emoções, o silêncio das tuas reações para descobrir a graça inefável do silêncio que é resultante, como muitos já sabem, da aceitação deste inaceitável que acontece na tua sociedade, mas talvez também no teu corpo ou a qualquer nível que seja na tua vida. Porque a vida está te convidando ao silêncio, tanto para uma compreensão, eu diria direta, do que é um real, mas também do que é a mentira do teu personagem, a mentira do mundo, a mentira da criação, a mentira cósmica, a fim de descobrir que a única fonte de beatitude e do real está localizada no silêncio. Naturalmente, há também um convite da inteligência da luz e da vida para usufruir do que lhe é oferecido nestes momentos por vezes dolorosos, se me é permitido dizê-lo, tanto fora de si como dentro de si. Tudo é apenas um pretexto para o fazer viver o real, para o fazer descobrir que você não é nada do que pode acreditar, do que pode imaginar, do que pode projetar onde quer que seja ou para quem quer que seja, seja qual for seu futuro ou qualquer que seja sua dimensão. E nesse momento, como sempre lhe dissemos, descobrirá que é a própria fonte do amor, a própria fonte da consciência, a própria fonte silenciosa do observador que sempre esteve lá, mas que de modo algum é o sofrimento que talvez você experimente, quer seja um sofrimento do corpo, quer seja um sofrimento de um ente querido, quer seja o sofrimento dos seus pensamentos ou, talvez, da sua vida dentro deste mundo, onde você se encontra neste momento. É assim que você descobre e sabe, eu já o tinha avisado, de maneira cada vez mais violenta e virulenta talvez, que você não é nada do que possa ter acreditado, nada do que possa sentir, perceber ou pressentir. Só o silêncio te traz a graça. O silêncio é, como Abba disse, como Bidi repetiu há algum tempo atrás, a fonte e origem da aceitação. Porque neste silêncio, onde já não há qualquer tipo de reivindicação possível, você está disponível para o real e para a verdade.
E quando Bidi lhe disse, durante anos, que você nunca nasceu, hoje as circunstâncias da criação, onde você está, neste corpo, neste instante presente, neste aqui e agora, estão aí para te mostrar e demonstrar que você não é nada do que pode acontecer, mesmo que sejam os acontecimentos mais agradáveis ou os mais terríveis. E que você só pode, como foi dito por Abba, por cabeça dura, JLA, você só pode encontrar a si mesmo, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu cenário, de seu script, de seu corpo, de suas relações com outros que não existem, tanto quanto você. É a descoberta e a vivência do grande silêncio, a descoberta e a vivência da mentira planetária, da mentira cósmica, da mentira da criação, e isto fala por si, porque é um cenário que nenhum de nós e nenhum de vocês poderia ter previsto, antecipado ou se prevenido de qualquer maneira. Vocês estão cada vez mais disponíveis para a surpresa, eu diria do real, para a surpresa do fato de vocês não serem, de modo algum, a consciência, de não serem, de modo algum, o que nasce, de não serem, de modo algum, este corpo e de, no entanto, não poderem estar em outro lugar que não seja aqui e agora, onde estão neste corpo, onde estão na sua vida, porque tudo isto os leva à aceitação daquilo que tínhamos chamado de inaceitável. Eu lhes disse durante anos, o amor ou o medo. Eu lhes disse também, há alguns anos, mais recentemente, que era o amor ou o sofrimento. Mas você vai descobrir que só pode ser esse amor, anterior à criação, anterior à consciência, essa beatitude inefável, da qual certas estrelas lhes falaram durante anos, há muito tempo. E todas as circunstâncias de seu corpo, de seus próprios pensamentos, de suas últimas crenças em qualquer coisa que seja, mesmo que hoje lhe pareça extremamente doloroso e desagradável viver, só existem para fazê-lo descobrir que você é o caminho, a verdade e a vida, e isto, independentemente da sua consciência, independentemente do seu personagem, mas você não pode estar em outro lugar que não seja neste personagem. É a aceitação, como disse o arcanjo Anael, de Iketnuk. Você não pode estar em nenhum outro lugar, a não ser no aqui e agora. E as circunstâncias da sociedade, as circunstâncias dos Ayot HaKodesh, ou se preferirem a atividade dos elementos, irão conduzi-los, sem qualquer exceção, a esta grande explosão de riso, porque o que vocês vivem, mesmo dentro dos maiores dramas que ainda possam perceber, é apenas uma grande farsa cósmica que terminará, como eu sempre disse durante anos, com uma grande explosão cósmica de riso no momento do evento. Portanto, é claro, para chegar a este evento que estava no horizonte e que se manifesta agora em suas vidas, de todas as formas possíveis, mesmo para aqueles que ainda parecem continuar a viver o sonho, seu delírio, sua projeção, o fato de não estarem no aqui e agora, mas estarem num outro lugar que não o aqui e agora, destina-se apenas a lhes aproximar do essencial. Ou seja, de vocês mesmos, deste estado natural que nada tem a ver com a consciência, nada tem a ver com o nascimento e a morte. Vocês sempre estiveram aí, independentemente do mundo e independentemente da criação, a fim de descobrir que nunca houve ninguém, que jamais houve um outro, que nunca houve você, que só há lugar para esta eterna felicidade, esta beatitude anterior à ágape, anterior à ressonância, anterior à criação, que nós chamamos, uns e outros, de o grande silêncio. Porque as circunstâncias do mundo, as circunstâncias de todas as dimensões, as circunstâncias do seu país, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde, daquilo a que você chama de suas relações, seja a que nível for, só existem para o fazer convergir individualmente para aquilo a que foi chamado evento do tempo zero. Ou seja, simplesmente para se lembrar do que se é na verdade. Você é, como temos repetido efetivamente, aquilo que nunca nasce e aquilo que nunca morrerá. Como o Bidi disse e como repeti em janeiro, vou dizer novamente. O universo está em processo de passagem.
A criação está em processo de passagem. Você está, talvez, em processo de perder ou adquirir algo, mas essa coisa que você vai adquirir ou perder também está em processo de passagem. Você só se pode lembrar do que é. Tenha isto em mente, mesmo que não concorde. E mesmo que, de momento, você seja apreendido por aí, por um projeto, por um sofrimento, por uma experiência vibratória, sensorial, mesmo mística, não tem nenhuma importância, porque isto só chega a você para fazê-lo acreditar que nunca lhe aconteceu nada. E, como já disse, você sempre esteve aí. As circunstâncias das suas vidas, tanto individuais como coletivas, vão tornar-se cada vez mais, como se pôde constatar, cada vez mais rápidas, mas também de alguma forma mais confusas, para que seus pontos de referência e suas certezas de qualquer tipo, sumavam e desapareçam diante da realidade que você é. Efetivamente, cada dia que passa, que transcorre na superfície desta terra, mostra-lhe grandes acontecimentos que estão para chegar. Se são provocados pelos maus rapazes, se são provocados pelo evento no horizonte, se são provocados pelos movimentos dos planetas, se são provocados por algo que chega ou parte, não faz nenhuma diferença. Sempre estiveram aí. E é isso que as circunstâncias individuais de sua vida, não importa sua idade, lhe permitirão viver. Mais uma vez, só tem de aceitar o que é, sobretudo no âmbito do inaceitável. O inaceitável que é aceito, isso não significa consentir e dizer sim a tudo o que acontece, isto é, simplesmente ver que tudo o que acontece, de uma forma ou de outra, que parece afetá-lo a qualquer nível, não pode ser verdade. Como temos dito durante anos, a criação é um sonho. E se você viver um sonho, mesmo muito agradável hoje, ele vai acordá-lo. E mesmo que tenha de passar por um pesadelo, como dissemos, até agora alguns pesadelos só existem para te acordar e mostrar que você não é nada do que acontece. Mas hoje, devo acrescentar que mesmo eventos do tipo experiência mística, espiritual mesmo, se você preferir, esses estados de consciência modificados, estão aí apenas para fazer você descobrir o real, mesmo que você esteja se projetando em uma nova terra. Eu disse a vocês, há alguns anos, alguns meses, deixem os sonhadores sonharem. Mas mesmo o sonho de hoje, o sonho mais agradável que seja, vai levá-los a vocês próprios. Tudo está estritamente no seu lugar, porque não pode estar em qualquer outro lugar. Também isso faz parte da aceitação. Claro que os acontecimentos se precipitam em sua vida, como sobre a tela do palco desse teatro, como diria Bidi. Sabem muito bem que não podem mudar nada sobre o que está a acontecer. Isso também faz parte da aceitação plena e inteira do que chega, porque a aceitação não é uma recusa, não é uma negação. A própria aceitação do inaceitável te dá e prova a solução. Você não é nada do que lhe acontece. Sempre esteve aí. Portanto, é claro que não vamos falar novamente sobre a testemunha ou observador dos ensinamentos recentes ou antigos de Bidi. Nem sequer vamos falar de história, pois há anos que falamos disso. Mas tudo o que você vive hoje dentro da sua consciência individual, quer seja um pesadelo, quer seja um magnífico sonho, não tem qualquer importância. Eles são, definitivamente, apenas desencadeadores que o levarão a si próprio, ou seja, a lembrar-se de que nunca nasceu. Isso é o mais importante. E a partir desse momento, você constatará, na medida de sua aceitação, antes de chegar à hora zero coletivo do evento, antes de chegar à recordação total de quem você constatará, dentro de si mesmo, na medida de sua aceitação, uma forma de relaxamento, mas também uma forma natural de resiliência, como se as coisas se fossem aliviar, especialmente quando se tornam pesadas.
O que estou dizendo não é um paradoxo, por exemplo, sobretudo para aqueles que estão sofrendo, seja na cabeça ou no corpo, ou para certas circunstâncias das suas vidas. Alguns de vocês estão experimentando muito estresse neste momento porque há perguntas que estão correndo dentro de vocês, especialmente em relação ao que está acontecendo, ou não, em sua vida, bem como na tela do mundo. Será que a Terceira Guerra Mundial chega amanhã? Será que o plano dos maus rapazes, dos fantoches, dos arcontes, vai se tornar realidade? Mas tudo isto são apenas acontecimentos passageiros. Mesmo que o vivam, repito hoje, uma experiência fantástica a nível místico, continuará a ser apenas uma experiência e vocês não são nenhuma das suas experiências. E é isso que essas próprias experiências irão provocar em vocês, ou seja, seu despertar. É por isso que eu sempre digo: deixem os sonhadores sonharem, aqueles que sonham como uma nova terra, aqueles que sonham como uma nova dimensão, aqueles que ainda contam histórias. Isso não é grave. Porque as histórias que te contam, que você conta a si próprio, que a mídia te conta, que te conta a cena no céu, assim como a cena na terra, mas também na tua vida, no teu sofrimento, no teu corpo, só estão aí para te trazer mais e mais lucidamente para o real e para a verdade. O que você vive põe um fim inegável à mentira planetária de seu personagem, mas também à mentira cósmica da criação. E isso, se ainda pudermos nomear, chamaríamos de uma grande libertação. Ou seja, você já não está mais sujeito à alegria. Já não está mais sujeito ao sofrimento. Já não está mais sujeito à plenitude ou à falta. Você está nessa humildade, na vossa humanidade, na sua fragilidade, que é também, especialmente hoje, eu diria, todo o seu poder. Você é o real. Você está para além de qualquer pessoa, como para além de qualquer mundo. Estas não são palavras vazias. Não são conceitos para serem adotados. É algo que deve ser vivido e que todos vocês, qualquer que seja o seu estado hoje, são levados a viver, se ainda não o tiverem feito, durante qualquer experiência, qualquer trauma, repito, qualquer pesadelo, mas também durante qualquer alegria, qualquer êxtase. Tudo que ocorre, tudo que acontece, seja que nível for, traz você de volta, de uma maneira fundamental, ao real, ou seja, ao fato de recordar quem você é para além do ser e do não ser. Tudo isto, Bidi explicou-lhe, naturalmente. Abba falou-vos sobre isso e creio que Abba, em outras reuniões ditas íntimas, propôs isso a vocês, sempre para aproximá-los de vocês mesmos. Porque, como já disse e repito, o tempo dos ensinamentos, o tempo das experiências, o tempo das visões, o tempo das projeções, acabou. O tempo, se assim se pode dizer, é para a verdade. E a verdade só se encontra no instante presente do aqui e agora, no tempo zero do evento individual, bem como no evento coletivo. Você não tem de se preocupar com nenhuma data, como já disse há um ano ou mais, você já está na data. E creio que, sem fazer nenhum esforço particular, se dá conta de que seu sonho de individualidade, como pessoa, como sociedade, ou indivíduo inserido numa família, numa profissão, num país, num papel, numa função, claro, deste personagem, já não quer dizer grande coisa. Deixar ser o que é também o silêncio e a aceitação. E vocês estão cada vez mais próximos de si próprios, quer queiram quer não. E mesmo que pensem hoje que estão estressados, como eu disse, que estão em tensão ou que estão perdidos, nunca estiveram tão perto de si próprios. Falo agora pelos irmãos e irmãs que, naturalmente, ainda têm muitas perguntas sobre quem são, sobre algum futuro, tendo em conta o que pode estar acontecendo em suas vidas, mas que já está acontecendo no palco do teatro, onde quer que estejam no mundo. Tudo é feito para acordar vocês. Tudo é feito para se lembrarem.
Esta é a inteligência da luz e esta é a manifestação da graça. Eu vim hoje, sobretudo, para dizer isto novamente a vocês com grande firmeza e um grande amor, porque vocês não podem escapar de vocês mesmos. Não podem fugir à verdade. Não podem escapar ao aqui e agora, como disse o arcanjo Anael, e tudo é feito para precipitar vocês para o instante presente e para o tempo zero. E o que quer que lhe aconteça na sua vida, mesmo que não o compreenda, e especialmente se não o compreender, uma perda, um acontecimento que nada pode justificar em relação à sua conduta, em relação ao que tinha planejado, qualquer acontecimento incomum, qualquer acontecimento que lhe atinja, num sentido ou em outro, repito, seja para a alegria ou para o pesadelo, só existe para o fazer recordar quem é, antes do ser e antes de não ser, e portanto antes da consciência. O que Bigdi chamou, na época, de a consciência, isto é, que é anterior à consciência, e não à inconsciência, e também não à supraconsciência. Naturalmente, nós anciãos explicamos longamente o supramental, as raças raiz, as origens celestes. As estrelas deram-lhes muitas das suas experiências em seu tempo. Tudo isto tem sido, como sabem os mais antigos entre vocês, marcos, referências, faróis na noite, se me permitem dizê-lo. Mas hoje, vocês chegaram ao amanhecer, ou seja, no momento em que a luz da origem da criação, do alfa e do ômega, é revelada. O instante inicial é o instante final. Não há qualquer diferença, porque você descobrirá que nunca houve tempo, tal como nunca houve espaço, e tal como nunca houve indivíduos. Esses não são conceitos. É para onde os acontecimentos do seu sonho o dirigem. É aqui onde você é dirigido pelos acontecimentos da criação, os acontecimentos na superfície da Terra, nas suas sociedades, mas também a nível de toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres. Quer se trate dos arcturianos, quer se trate dos vegalianos, quer se trate dos povos de Sírios, das mães geneticistas, quer se trate dos dracos da Ursa Maior, ou de qualquer outro lugar, quer se trate dos seres malignos de Orion, todos eles são apenas partituras do jogo, partituras que foram levadas à sua conclusão. Dissemos muitas vezes, alguns de nós, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, que tudo estava escrito, que era um cenário, que era uma cena de sonho, que era um filme, que era mesmo, creio eu, como disse Abba, um jogo de vídeo, como disse Bidin, uma cena de teatro. Tudo isto foi revelado a você, não através do intelecto, não através da percepção ou visão, mas simplesmente através do que se vive no silêncio. Pouco a pouco, e para alguns de forma violenta e abrupta, vocês entram, quer queiram ou não, na aceitação e no silêncio, porque sabem que não há outra saída senão encontrarem a si próprios. Não há outra saída que não seja o coração do coração. De todos os cenários que vocês enfrentam, tanto os mais alegres como os mais terríveis, quer esteja em seu corpo, quer esteja em seus corpos sutis, quer esteja no palco de sua vida ou de seu ambiente, família, sociedade, país ou qualquer outra coisa, só existe para precipitar o real em vocês, para precipitar a memória do que vocês são. Esta memória não é uma recordação, e, como foi dito pela fonte, o juramento e a promessa. Estas são coisas que foram desenvolvidas há mais de 10 anos, e que hoje estão totalmente cumpridas. Não estou dizendo que se deva ir e reler as canalizações da fonte, por exemplo. Estou simplesmente dizendo que vocês têm de estar totalmente disponíveis para vocês próprios, querem sofrimento, querem estresse, querem eventos terríveis ou agradáveis, mais uma vez. É a sua presença nestes acontecimentos de sua vida, que lhes parecem mesmo os mais extasiantes ou os mais aterradores, que lhes permitirão e que já lhe permitem encontrarem a si mesmo. E aí você só pode constatar isto. Nem sequer pôde falar sobre isso, porque só o silêncio é verdadeiro.
E isto é algo que deve ser vivido. Você nunca compreenderá através de uma experiência. Você nunca poderá compreender, claro, através do mental. Mas você o compreende através do que você é, aqui e agora, no instante presente e não em outro lugar. Isto passa, é claro, por uma aceitação de Iketnuk, por uma aceitação do aqui e agora, por uma aceitação que é uma forma sublimada de humildade, pondo fim ao ego reivindicador, pondo fim ao que tínhamos chamado o mito da individualidade como um mito da criação. Mesmo que estas palavras hoje lhe pareçam difíceis de aceitar, não vim para fazer você aceitar as minhas palavras ou discutir as minhas palavras. Vem, tal como Bidin, para dizer a você certas coisas que entram em vocês e serão seguidas de efeitos, independentemente do que você pense, porque não tem escolha. Temos falado durante anos sobre linhagens estelares, sobre sua tarefa vibracional. Tudo isto foi preliminar para o fazer viver o que vai ser vivido agora, este grande silêncio, esta grande evidência do que você é. Você nunca nasceu, nunca existiu ninguém, não há mundo. Não há mais êxtase do que sofrimento, há apenas o que é neste instante para fazer você descobrir o instante presente, ou seja, algo que escapa ao tempo e ao espaço da mesma forma, ou seja, o estado natural, o real. Isto requer uma humildade que não pode ser fingida, requer uma disponibilidade com a qual não se pode fazer batota. Na verdade, não se pode trapacear consigo mesmo, não se pode trapacear com o que você é. Você pode trapacear com palavras, pode trapacear com comportamento, pode trapacear com palavras, mas você não pode trapacear com o silêncio e com o real. Trata-se de uma rendição incondicional. O que foi chamado há alguns anos atrás, mesmo pelo Cristo, de a crucificação e a ressurreição. Claro que não é uma ressurreição da carne, nem mesmo de um corpo de eternidade, é a ressurreição da verdade que sempre existiu. E isso, cada um de vocês, em todas as interações que realizam em sua vida, seja com a natureza, seja com o seu corpo, com o seu marido, com a sociedade, com a sua conta bancária mesmo, com os seus sonhos, com os seus pesadelos, só faz você despertar, cada vez um pouco mais, para a verdade e para o real. E é aqui que a resiliência, como eu disse anteriormente, e que a fluidez do que é, muito mais do que unidade, será vivida em vocês. E é aqui que você começará a largar seu personagem ou aquilo que você acredita ainda ser você mesmo. E é aqui que o riso silencioso, aquela grande explosão de riso cósmico que acompanha o silêncio, surgirá em você. Eu já tinha dito, penso que em janeiro, que muitos de vocês já não podiam continuar a viver como antes, ou seja, acreditar que são alguém que tem uma missão ou um papel ou uma função a desempenhar para com os seus filhos, dentro da sua família, e vocês começam a ver isto cada vez mais claramente. Será que isso significa que você tem de largar ou desistir de tudo? Não, significa simplesmente que você deve estar cada vez mais lúcido em relação ao que é, e que o que ainda pode parecer difícil de ultrapassar, seja em relação a um sofrimento do corpo, em relação às suas tensões, em relação às suas percepções, de fato só existe para o fazer descobrir, com cada vez mais intensidade, o real que você é. E para o fazer viver cada vez mais em humildade, onde não pode haver outra reivindicação senão o silêncio. Você já nem precisa mais, diria eu, de ir à natureza, não precisa de se excluir ou de se incluir em qualquer lugar ou com qualquer pessoa, uma vez que em definitivo você viverá, e você vive, que nunca houve ninguém, exceto esta presença que é também uma ausência. O que chamamos durante anos a esta presença última, o coração do coração, onde o duplo toro do coração no meio do seu peito é resolvido, onde existe, como lhe chamamos, o tempo zero, mas também o tempo do silêncio, o tempo da evidência, o tempo do real.
E acreditem bem, mesmo que não acreditem hoje, vão vivê-lo, que tudo o que acontece com você, o mais espantoso, o mais dramático, o mais maravilhoso, o mais terrível até, está aí apenas para lhes devolver a vocês mesmos. É claro que os acontecimentos no palco do teatro estão de fato se precipitando e temos anunciado isto há quase 3 anos, desde a chegada de Bernard de Montreal. Tudo isto acontece diante dos seus olhos, mas também na sua vida. Portanto, lembrem-se, mesmo os acontecimentos aterradores que estão no horizonte da sua vida, bem como do palco do teatro na sua totalidade, não estão aí para lhes fazer sofrer, não estão aí para fazer medo, mas simplesmente para lhes fazer descobrir que vocês estão muito além de tudo isso, e que o todo-poder que vocês são, está bem antes da criação. E o que acontece à criação nada mais é do que a destruição aparente, mas como o tempo não existe e o alfa é o ômega e o ômega é o alfa, ou seja, o instante inicial é o instante final, e que o instante final é o instante inicial, não há lugar para o espaço, não há lugar para o passado ou para o futuro, não há lugar para ninguém a não ser para o que você é e para mais nada. E tudo isto que você descobre vai viver, porque foi assim que o escreveu. Como sempre lhe dissemos, o script foi sempre escrito no momento inicial e o momento inicial continha um momento final. E todos os caminhos da encarnação, todos os caminhos multidimensionais já foram vívidos. Você não precisa, evidentemente, de se lembrar de cada uma das suas encarnações ou de cada uma das dimensões, nem mesmo das mães geneticistas, ou dos arcontes que você é, porque desempenhou todos os papéis, desempenhou todas as funções, desempenhou todas as cenas no teatro, escreveu todas as partituras do filme, mas hoje sabe que é apenas um filme que, como filme, não tem nada de real, apenas você é real, para além do ser e para além do não ser. Sabem, faço hoje um pouco de BD porque, fundamentalmente, como já disse e repito, já não precisam de uma história, já não precisam seguir qualquer ensinamento, é a sua vida, a sua percepção, os seus pensamentos, as suas emoções, o seu corpo que são o último ensinamento para você se encontrar, além do ser e do não ser, pela tua presença combinada com a tua ausência nesta morada da paz suprema, nesta indiferença, nesta preguiça como Osho costumava dizer, você vai se reencontrar no silêncio e na evidência que são a aceitação da graça e a vida da graça. Mas esta graça não diz respeito à pessoa, não diz respeito ao personagem, não diz respeito ao que pode acontecer na sua vida, mas diz respeito à graça do que você é, para além de tudo o que possa ter sonhado, para além de tudo o que possa ter imaginado, e eu diria mesmo para além de todos os papéis que jogamos em todas as dimensões, em todos os tempos, em todos os espaços do sonho da criação. A criação é um mito, a criação é um sonho, você nada tem a ver com o sonho mesmo que o tenha escrito, simplesmente você jogou o jogo do sonho da criação. Simplesmente você percorreu os caminhos como peregrino da eternidade das diferentes dimensões, mas foi tudo um jogo e hoje, cada vez mais, as circunstâncias desta terra vão lembrar-te disso, mais uma vez de todas as maneiras possíveis. Era isto que eu tinha para dizer. Claro que isto não exige qualquer outro comentário, e acima de tudo, não se faça mais perguntas, nem sobre as datas, nem sobre o seu corpo. Isto não significa que deva negligenciar o que acontece no seu teatro, mas deve vê-lo com cada vez mais distância, e esta distância você obtém ao estar totalmente presente aqui e agora. E não é um paradoxo dizer isso, porque você poderia dizer-me que se eu lhe dissesse para se distanciar, para dar um passo atrás, você não poderia estar aqui agora, mas é precisamente o fato de estar aqui agora que causa a iluminação e que lhe mostra que é um filme, uma cena de teatro, um sonho que está apenas passando, um pesadelo que o desperta do sonho.
Claro, mesmo o pesadelo daquilo a que chamam bombas nucleares, mesmo o pesadelo do envenenamento da comida que é real, ou o envenenamento do céu, do ar, dos rios, de tudo o que faz a vida na Terra. Vocês estão envenenados, mas já estamos envenenados por nós próprios. Mas vamos rir de tudo isto, porque tudo isto só passou. E como o Bidi disse, esta frase essencial: você nunca passará, porque de fato você nunca nasceu, e é tempo de recordar isso, e que a cena de seu teatro pessoal, individual, íntimo e coletivo, aqui na Terra como em qualquer outro lugar, nos traz a todos de volta a isso, sem nenhuma exceção. A Terra, como já dissemos e como verificarão, é o lugar de origem e de fim do mito da criação. A Terra é o alfa e o ômega da criação. Claro que é um ser sagrado, a anciã dos dias explicou isso. A teoria de Gaia, as camadas isolantes, de que falei há muito tempo, estão hoje quase totalmente dissolvidas. Os corpos da eternidade, muitos de vocês os vibraram, os recuperaram, outros nem sequer sabem o que são esses corpos, não importa, porque as circunstâncias da inteligência da sua vida, a inteligência da luz e a inteligência do que você é para além do ser e do não ser, aproximam-no desta ligação com a verdade. Inteligência significa interligar, ou seja, ligado. Não são as coisas que devem estar ligadas, não são as dimensões que devem estar ligadas, o que deve estar ligado é você, no coração do coração, dentro do sonho do aqui e agora, que deve estar ligado ao mito do alfa e do ômega, ou seja, a origem e o fim do que nunca nasceu e do que nunca irá desaparecer, mas que não lhe diz respeito, porque, por um lado, você o escreveu, mas a distância que hoje se cria entre o sofrimento e o sonho, em relação ao ser real, está tornando-se cada vez mais intensa, seja o que for que você pense e ainda hoje pense. Bidi teve a oportunidade de dizer, em muitas ocasiões quando estava encarnado, mas agora também em outra temporalidade, que suas palavras não podiam falhar, e isso acontece agora. Como ele disse, repito, estas palavras que digo a vocês não são palavras vazias, não são vibrações, são informações que tocam vocês no mais profundo do real, no coração do coração, quer seu personagem as aceite ou não, quer as tenha vivido ou não, não importa. Vocês se aproximam de vocês mesmos e esta aproximação é inevitável, porque foi assim que decidiram, porque foi assim que o Alfa, o primeiro mito da criação, decidiu, porque foi assim que o último sopro da criação decidiu. É sua decisão, é a decisão do ser real, de pôr um fim aqui nesta terra, neste ano que vivem, nestes tempos que vivem, de pôr um fim à mentira cósmica, à mentira planetária e à mentira da criação, e também, claro, como o nosso querido Bedi costumava dizer, a fraude da consciência. Você não é, de modo algum, a consciência. A consciência é um meio de manifestação, um meio de experimentar a si próprio, um meio de expansão até o infinito da criação, aquilo a que se chama o supramental e a inteligência da luz, mas antes desta inteligência, você é o que criou esta inteligência. Inteligência da luz, inteligência da vida, inteligência do sonho, inteligência do pesadelo. E tudo isto está sendo resolvido e vivido nesta terra, não só para vocês que estão encarnados, mas para toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, para todas as forças de predação que apenas desempenharam o seu papel, que é também o nosso papel. A sombra serve à luz, a luz serve à sombra, mas vocês são anteriores à luz e à sombra, e isso é o real, e é a humildade que é induzida pela inteligência do cosmos, a inteligência da manifestação, que os leva a compreendê-la, vivendo-a como Bidi disse. Ela está para além de qualquer conceito, mas são as experiências que lhe são dadas para passar neste preciso momento, de uma forma talvez cada vez mais cruel, que o levam a viver esta grande explosão de riso cósmico.
Tudo isto tem sido um sonho, tudo isto nunca começou e tudo isto nunca terminará, porque não é real, e aquilo que você é, sendo real, não pode de forma alguma afetar você, nem mesmo o instante presente. Mas é dentro do instante presente que se descobre o subterfúgio, a mentira cósmica, e se ri desta mentira cósmica a partir do momento em que se aceita este inaceitável que está na sua vida, mas também no palco do teatro e que chega agora a um ritmo muito rápido. Eu não preciso de fazer qualquer profecia, qualquer previsão, nem de datar o que quer que seja, basta olhar em volta. A natureza é bela, a natureza, os elementais, há anos que falamos sobre isto. Mergulhar na natureza aproxima vocês do real, mas esta natureza que pode tê-los subjugado, mas pode tê-los trazido a vocês mesmos, está acordando através do Ayot HaKodesh de uma forma extremamente violenta, quer seja o manto da terra, quer sejam as camadas isolantes da terra ou do sol que estão literalmente explodindo perante o poder da alegria do real, perante o poder do que é anterior à consciência e à luz, bem como à sombra. Claro, você é isso e nada mais do que isso. Portanto, é claro que talvez eu tenha a oportunidade de voltar. Espero que antes deste verão ou durante este verão, mas em qualquer caso saiba que toda a Confederação Intergaláctica e os sonhadores que nós nos chamamos os Melquisedeques que somos, bem como o conjunto de mães geneticistas na origem do sonho da criação, assim como os arcontes que impuseram predações extremas na criação, estão encantados por encontrar o real, quaisquer que sejam as aparências que tenha de enfrentar e superar nesta terra, tal como para nós nas dimensões em que nos encontramos. Por isso vou parar de falar agora, vou transmitir a vocês todo o meu amor. Penso que falei bastante depressa porque o importante talvez fossem as palavras, mas também estar receptivo, para além das palavras, a este silêncio que estava aí durante as minhas palavras. Isso é o mais importante. Por isso, limito-me a dizer que a paz, o amor, a alegria e a luz estejam sempre com vocês, dentro de vocês, em torno de vocês. E desejo um bom real, e especialmente uma grande alegria, o que quer que tenhamos, uns e outros, neste período, a fim de vivermos todos juntos esta grande explosão de riso cósmico. Digo a vocês até muito em breve. Todo o meu amor os acompanha. Até logo e os vejo em breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução. Marina Marino. Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf. Link. Ivanov, 12 de abril, 2023.